Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. Texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 22, aonde o Senhor Jesus acalma uma tempestade. E assim então nos diz a palavra do Senhor. Um dia, Jesus entrou em um barco com seus discípulos e sugeriu que atravessassem para outra margem do lago. Então, eles partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e um vento muito forte soprava sobre o lago e o barco começou a se encher de água, colocando-os em perigo. Mestre, mestre, gritavam os seus discípulos, que foram acordá-lo. Mestre, estamos perdidos. Ele se levantou e repreendeu o vento e as ondas, e eles pararam e tudo ficou calmo. Onde está a fé de vocês? Perguntou ele aos discípulos. Eles estavam amedrontados e admirados. Quem é este que dá ordens ao vento e às águas, e eles lhe obedecem? E perguntaram uns aos outros. É interessante que aqui nós vemos não os discípulos tomando uma decisão de atravessar este lago, mas é o próprio Jesus quem sugere para que eles atravessem esse lago. E a pergunta que nós poderíamos fazer é: será que Jesus não sabia que aquela tempestade estava esperando os seus discípulos? Será que Jesus não havia se atentado para o céu ou ele não havia se atentado para o futuro? É lógico que nesse lago em específico, esse tipo de tempestade era algo que não podia ser previsto, era algo que acontecia muito rapidamente, mas com certeza, embora seja difícil de prever tempestades nesse lago para os homens, não era difícil e nunca foi difícil para Deus. Jesus com certeza sabia que essa tempestade iria encontrá-los no meio do caminho e ainda assim ele toma essa decisão de, junto com seus discípulos, atravessar aquele lago. E quando nós olhamos, nós percebemos que muitas das nossas tempestades são causadas pelas nossas decisões. Muitas vezes os nossos pecados é quem trazem tempestades às nossas vidas. Mas nem todas as tempestades são fruto dos nossos erros, são frutos dos nossos pecados. Muitas vezes nós estamos servindo a Deus, muitas vezes nós estamos confiando no Senhor Jesus e ainda assim tempestades acontecem. O que o Senhor Jesus nos promete não é que a sua presença vai nos livrar de todas as tempestades da vida. Algumas pessoas acabam caminhando e começando pelo menos a caminhar na fé cristã, acabam começando a caminhar com o Senhor Jesus, achando que ao caminharem com o Senhor Jesus não enfrentarão nenhuma tempestade. Mas nas primeiras tempestades que elas enfrentam, elas abandonam. O que o Senhor Jesus promete aos seus discípulos, o que o Senhor Jesus promete a cada um de nós, não é a ausência de tempestades. Muitas vezes, como discípulos do Senhor Jesus e justamente por seguir as suas ordens, nós vamos ter que enfrentar tempestades. O que ele nos promete é a sua presença no meio das tempestades e não a ausência das tempestades. E quando ele está presente no meio das tempestades, nós temos a absoluta certeza de que o nosso barco não irá afundar. A certeza e a confiança que nós temos não é de que nós não vamos passar por problemas, não é de que nós não vamos passar por dificuldade. Nós não confiamos que a nossa vida será um mar de rosas. Nós não confiamos que a nossa vida será uma alegria constante. Nós não confiamos que nós jamais derramaremos lágrimas. A nossa confiança não está em um Jesus que nos ausenta das tempestades da vida, mas em um Senhor Jesus que está conosco em todas as tempestades,
que enxuga cada uma das nossas lágrimas, que passa conosco diante do vale da sombra da morte, que passa conosco nos momentos mais difíceis, nas noites mais escuras e não nos deixa sucumbir, não nos deixa morrer no meio da tempestade, não nos deixa vacilarmos no meio da tempestade, não nos deixa nos afogarmos, mas no meio da tempestade é que Ele manifesta o seu poder. A minha oração nesta manhã e o meu desejo é para que as tempestades da sua vida revelem a você e às outras pessoas quem Deus é. E então você se perguntará no meio das suas tempestades, quando Deus tiver acalmado cada uma delas, quem é esse Deus que dá ordem às tempestades e elas lhe obedecem? A tempestade da sua vida, a tempestade da minha vida servem para nos ensinar quem o nosso Deus é e para que nós possamos confiar cada vez mais nele. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.